texto que estaremos estudando hoje está em Colossenses capítulo 1, verso 1 ao verso 8. Vamos ler a passagem da palavra de Deus que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescimento, e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Esta é a porção da palavra de Deus que estaremos estudando nesta ocasião, mas antes me permita fazer aqui uma breve introdução. Muitos pregadores hoje, como falsos mestres em Colossos, reconhecem Jesus em sua posição de eminência. Ele é uma pessoa destacada na história bíblica, destacada na história da humanidade, mas muitos não reconhecem a sua preeminência. Isto é evidente pela teologia, pelo conteúdo das pregações, pela maneira como os cultos são dirigidos, onde o homem ocupa o centro e a motivação principal das reuniões coletivas nas igrejas. Muitos de nós entramos numa tentação de irmos à igreja para satisfazerem os nossos anseios pessoais. O louvor tem que ser da maneira que eu gosto, a pregação tem que ser da maneira que eu gosto, e muitos pregadores entram nesse ambiente de centralização no homem e começam a conduzir os cultos, os cânticos e as pregações para agradar os ouvintes, e acabam não exaltando a pessoa de Cristo, mostrando Cristo como o centro da nossa vida, o único que pode trazer solução para a nossa condição caída no pecado. Aliás, muitos ambientes nas igrejas não se pode falar sobre o pecado e acusar os ouvintes através da palavra de Deus quanto à sua verdadeira condição na presença de um Deus completamente santo, puro e justo, porque senão se aborrecem e deixam de frequentar a igreja. Mas isto é evidente também nos nossos dias, como era também evidente nos dias do apóstolo Paulo. E reconheciam a posição de eminência de Cristo, mas não a sua preeminência, induzindo, conduzindo, ensinando, instruindo a igreja a olhar para Jesus Cristo como o único refúgio e autoridade suprema sobre as nossas vidas, de maneira que a nossa própria vontade é submetida à vontade daquele que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele não foi e não é um grande homem entre grandes homens. Ele é o primogênito Filho de Deus, preeminente em tudo e sobre todos. Este é Jesus, o primogênito Filho de Deus. Neste primeiro capítulo, Paulo destaca a preeminência de Cristo, primeiramente quanto ao Evangelho. Ele vai abordar esse assunto, mostrar a força e o poder da revelação de Jesus através do Evangelho, a partir do verso 1 até o verso 12. Mas Paulo também mostra e dá testemunho da preeminência de Cristo na cruz, versos 13 e verso 14. Também a preeminência de Cristo na criação, versos 15 ao verso 17. A preeminência de Cristo na igreja, versos 18 ao verso 23. E a preeminência de Cristo no ministério da palavra, versos 24 ao verso 29, onde Paulo aqui dá um testemunho sobre como o Filho de Deus, presente na sua vida e na sua pregação, estava conduzindo a sua percepção ministerial. Assim, o apóstolo Paulo destaca a preeminência de Cristo no capítulo 1 da Epístola aos Colossenses. Ele adotou aqui no capítulo 1 a estratégia de enfatizar a verdade para combater as heresias, ao invés de enfatizar as heresias para combater a verdade.
Isto também se mostra como um caminho de sabedoria que nós vemos no testemunho do apóstolo Paulo. Hoje em dia é patente, é evidente no nosso meio cristão, pregadores que estão anunciando muitas mentiras e muitas inverdades, gerando falsas expectativas. E Paulo demonstra pelo seu testemunho que, ao invés de atacar pessoas, ao invés de ficar o tempo todo falando das coisas erradas que estão ensinando dentro do ambiente do evangelicalismo brasileiro, Paulo se preocupou apenas em anunciar a verdade. Porque anunciando a verdade, você já denuncia o erro e aqueles que o estão comunicando. Assim, Paulo preferiu ligar a luz que ficar desferindo golpes nas trevas da ignorância, atacando, sendo atacado, polarizando, criando confusões. Paulo se preocupou em anunciar a verdade, e esta verdade parte da revelação de Jesus Cristo. E é isso que ele faz aqui na Epístola aos Colossenses, destacando a verdade, porque destacando a verdade, como eu já mencionei, você está também destacando o erro e aqueles que o estão comunicando. Então, partindo deste pressuposto de que Paulo aqui no capítulo 1, verso 1 ao verso 12, está destacando a preeminência de Cristo através do Evangelho, vamos começar analisando aqui a saudação, onde ele faz uma introdução entre os versos 1 e o verso 2. Ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Em todas, exceto em suas duas primeiras epístolas, 1 e 2 Tessalonicenses e também em Filipenses, Paulo inicia as demais epístolas se apresentando como um apóstolo. Ele não foi um dos 12. Se você pegar a lista dos 12 apóstolos no Novo Testamento, você não vai encontrar o nome do apóstolo Paulo ali, até porque o apóstolo Paulo só surge na história depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, ele não foi um dos apóstolos, conforme lemos como testemunho também em Atos capítulo 1, versos 21 ao verso 26, onde depois da morte de Judas, foi eleito Matias para ocupar aquela vaga que estava em aberto por causa da morte de Judas. Então, ele não foi um dos 12 apóstolos que estiveram com Cristo desde o início do seu ministério terreno, não acompanhou Jesus a partir do seu batismo, como testemunha ocular. No entanto, ele viu o Cristo ressuscitado. Isso é testemunhado pelas palavras dele em 1 Coríntios capítulo 9, verso 1, e também capítulo 15, verso 8 até o verso 9. E possuía, além de ter visto Jesus ressurreto, Paulo possuía poderes miraculosos especiais, dados para autenticar e confirmar a autoridade apostólica. São sinais típicos daqueles que eram publicamente reconhecidos como apóstolo de Cristo. Ele chega a dizer, na sua epístola em 1 Coríntios, que ele foi um apóstolo como que nascido fora do tempo. Fora do tempo. Então, o testemunho bíblico demonstra estas credenciais apostólicas. Ele viu Cristo ressuscitado e ele também tinha poderes para operar sinais pelos quais se autentificava ou se confirmava a sua autoridade apostólica. A mesma autoridade que viram em Jesus realizando aqueles sinais. Os apóstolos verdadeiros, esses sinais acompanharam os apóstolos verdadeiros, porque eles tinham a missão naquele período de estabelecerem os fundamentos doutrinários da igreja. Então, estes que apresentavam estes sinais, eles eram reconhecidos como aqueles que estiveram com Cristo. Paulo, como eu disse, embora não acompanhou o ministério de Cristo a partir do seu batismo, ele viu Jesus ressuscitado e recebeu poder para operar estes sinais, a fim de que ele chegasse às igrejas com autoridade apostólica, semelhante àquela que era vista também nos demais apóstolos. Ele inicia, portanto, esta epístola, se apresentando como apóstolo de Cristo para afirmar a sua autoridade e transmitir confiança na mensagem à igreja. É importante considerarmos que naqueles dias haviam vários falsos mestres pregando na igreja, alguns anunciando que tinha saído do meio dos apóstolos, como nós lemos lá no capítulo 2 da primeira epístola de João, e também na segunda epístola de Paulo, segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, Paulo diz que
uma epístola estava perturbando a igreja, como se tivesse procedido do círculo apostólico, mas na verdade não tinha saído do círculo apostólico. Então, de maneira que, dentro desse contexto, Paulo tem que se apresentar como apóstolo, como que afirmando a sua autoridade, a fim de transmitir confiança na mensagem que ele tinha a transmitir para a igreja. O substantivo apóstolo, no grego é apostelo, significa enviado. E no contexto do Novo Testamento, Jesus foi o primeiro a usar o termo como designação aos seus discípulos. Em Lucas capítulo 6, verso 13, nós lemos que Jesus chamou aqueles a quem ele mesmo quis e os designou apóstolos. Ele mesmo usou pela primeira vez no Novo Testamento esse substantivo para a designação dos seus discípulos, exatamente por causa da missão que eles receberam ao serem enviados. Ele chamou aqueles a quem ele mesmo quis e os designou para estarem com ele e para os enviar, é o que nós lemos no capítulo 3, verso 14 do Evangelho de Marcos. Então, em Lucas diz que eles, a partir daquele momento, foram designados apóstolos, e o evangelista Marcos dá testemunho de que eles foram enviados, daí porque o substantivo aparece como designação, aqueles que foram enviados. Como testemunha ocular, e tendo sido enviado diretamente por Jesus ressurreto, conforme lemos no testemunho de Lucas, no livro de Atos, e também o próprio testemunho que ele dá em 1 Coríntios, se sujeitando aos sofrimentos por causa do Evangelho, que é uma outra marca, é uma outra credencial da autoridade apostólica, muito diferente daquilo que nós vemos nos nossos dias, em que pessoas que se autodenominam apóstolos e que estão no nosso meio se apresentando como tais, têm pouco apreço pelo sofrimento por causa do Evangelho. Aliás, a mensagem destes não é uma mensagem a respeito do sofrimento de Cristo, é uma mensagem completamente contrária, que prega a teologia da prosperidade. E estes que são chamados apóstolos nos nossos dias, são assim chamados, vivendo numa ostentação material, financeira, num luxo e numa acomodação completamente diferente daquelas que nós testemunhamos na palavra de Deus a respeito dos verdadeiros apóstolos de Cristo, que por causa do Evangelho sofreram as mais terríveis perseguições e nunca abandonaram a sua vocação, tendo dinheiro, não tendo dinheiro, tendo prosperidade, não tendo prosperidade, tendo o apreço e a lisonja das pessoas ou não tendo. Os apóstolos, eles se submeteram a um sofrimento terrível por causa do Evangelho, por causa da missão que eles receberam. E é isso que nós lemos no testemunho do apóstolo Paulo, além de ter sido enviado diretamente por Jesus ressurreto no ato da sua conversão. Ele dá esse testemunho em algumas ocasiões aqui no livro de Atos e também em 1 Coríntios, como eu mencionei, e ele também se sujeitou aos sofrimentos por causa do Evangelho. Paulo quis certificar de que a sua mensagem estava acompanhada da autoridade de Cristo. Ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Ele era um representante do próprio Cristo, pois por vontade de Deus foi constituído apóstolo. Não foi por instituição humana, não foi por vontade humana, não foi por ciência humana. Ele dá esse testemunho em Gálatas capítulo 1, versos 11 ao verso 12, especialmente nos versos 15 ao verso 17, ele diz que já tinha sido constituído apóstolo antes, inclusive, de subir àqueles que eram apóstolos e se encontravam na cidade de Jerusalém. Então, ele não se tornou apóstolo por imposição das mãos daqueles que já eram apóstolos. Foi um comissionamento direto da pessoa de Jesus Cristo. É por isso que Paulo tinha essa convicção, e ele tinha essa confiança de que a sua mensagem, a sua condição diante da igreja era uma posição, era uma mensagem, era uma condição conferida pelo próprio Cristo, pois ele viu Cristo ressuscitado, foi enviado diretamente por ele e se sujeitou aos sofrimentos por causa do Evangelho. Essas credenciais, portanto, serviram para que diante da igreja de Colossos, Paulo se apresentasse como apóstolo de Cristo Jesus. Isso sinalizou aos destinatários a importância de prestarem atenção à mensagem, pois Paulo estava falando em nome de Cristo. É como se o próprio Cristo estivesse diante da igreja falando com todos os crentes. Ele estava ali como aquele que representava Cristo diante da igreja. Portanto, nesta introdução, Paulo menciona Timóteo como coautor da epístola e descrevendo como irmão. Ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, indicando que ele era conhecido
pela igreja dos Colossenses. Veja que não houve necessidade de Paulo dar nenhum detalhe adicional a respeito de Timóteo, pressupondo que a igreja de Colossos já conhecia quem era Timóteo. Timóteo tinha um pai gentil, conforme lemos em Atos, capítulo 16, verso 1, mas a sua mãe e a sua avó eram judias piedosas, por parte de quem aprendeu as escrituras do Antigo Testamento desde a sua infância. Ele foi educado nas sagradas letras. Paulo conheceu Timóteo durante a sua segunda viagem, da sua segunda jornada missionária, na cidade de Listra. E ali tomou conhecimento que tanto em Listra como também em Icônio, era uma cidade vizinha, os crentes davam bom testemunho a respeito dele. Então, Paulo quis levá-lo consigo nas viagens missionárias, a fim de prepará-lo para o ministério, encerrando a segunda e terceira viagens missionárias em sua companhia. A partir daquele momento, na cidade de Listra, Paulo levou Timóteo para acompanhá-lo nessas jornadas missionárias, nessas viagens missionárias. E o objetivo de Paulo foi de preparar Timóteo para o ministério. E Timóteo, como sabemos na história bíblica, se tornou pastor de uma das igrejas mais importantes naquela época, na Ásia Menor. A cidade de Éfeso foi pastoreada por Timóteo. Timóteo foi uma pessoa preparada diretamente pelo apóstolo Paulo. Ele é citado ao lado de Paulo, por exemplo, nas circunstâncias desta epístola de Colossenses, como de Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Filipenses, 1 Tessalonicenses e em 2 Tessalonicenses, compreendendo em todas essas circunstâncias, circunstâncias dessas epístolas, que Timóteo esteve presente com Paulo no final da sua segunda jornada missionária e durante toda a sua terceira jornada missionária. Ele era irmão, porque estava comprometido com a mesma fé do apóstolo Paulo e dos crentes colossenses. Ele é assim identificado, alguém que estava comprometido com a verdade que Paulo está comunicando através dessa epístola. E ele era uma pessoa qualificada como ministro de Deus no Evangelho de Cristo, conforme lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 2, e também o testemunho que Paulo dá a respeito dele em Filipenses capítulo 2, versos 19 ao verso 24. Então, Timóteo era uma pessoa que estava acompanhando o apóstolo Paulo com autoridade para certificar ou ratificar as palavras que o apóstolo Paulo estava comunicando à igreja. Com essas apresentações, Paulo indica seus destinatários, e aqui ele traz duas características muito importantes. Primeiro, os crentes em Colossenses, na cidade de Colossos, eram santos. Segundo, eram fiéis irmãos em Cristo. Eles se encontravam na cidade de Colossos. Então, Paulo, no verso 2, passa a indicar quais eram os seus destinatários. São estes crentes. Ele usa aqui intencionalmente aos santos, para destacar a posição deles no relacionamento com Deus. Nós entendemos pela teologia que a palavra santificação, no tocante à nossa realidade como crentes, ela tem duas perspectivas. Uma posicional: somos uma nação santa, diz o apóstolo Pedro na sua epístola, capítulo 2, verso 9. Somos uma nação santa, ou seja, nós já fomos separados por Deus mediante Jesus Cristo. Somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, continua dizendo o apóstolo Pedro. Então, nesse sentido, posicionalmente, já somos santos. Não significa dizer que nós não temos imperfeições, que nós não temos pecados, que nós não temos vergonhas sendo guardadas em segredo. Não significa isso. Significa que temos a garantia, até o dia de Cristo, de que seremos separados completamente deste mundo, do meio dos ímpios, dos perversos, para vivermos eternamente na presença do Pai, porque Jesus Cristo morreu por nós, derramando o seu sangue precioso, estabelecendo diante do Pai uma eterna aliança com todos aqueles que nele creem. Então, nesse sentido, a nossa salvação já está garantida, pois somos santos, um povo separado. Mas em outra perspectiva, a Bíblia diz que a santificação, ela tem um aspecto não só posicional, mas também progressivo. Nós estamos sendo santificados. Paulo diz em Filipenses capítulo 2, versos 13 ao verso 16, exortando a igreja de Filipenses a desenvolver a sua salvação no temor e com tremor.
Desenvolver a salvação não é desenvolver a obra da salvação em si. Desenvolver a salvação ali tem implicações com a nossa santificação. Uma vez que conhecemos a palavra de Deus, temos a responsabilidade de vivermos em conformidade com ela, abdicando de hábitos pecaminosos, de crenças que não são bíblicas, a fim de nos aproximarmos cada vez mais, no tocante à nossa responsabilidade pessoal, do padrão estabelecido pelas Escrituras, que é Jesus Cristo. Então, por um lado, a santificação é posicional, somos santos em Cristo Jesus. Por outro lado, a santificação ela é progressiva. Nós estamos ainda contaminados pelo pecado e temos a responsabilidade de abrir mão, de abandonar práticas e condutas pecaminosas e vivendo cada vez mais em santidade na presença do nosso Deus e Pai. É nesse sentido que Paulo menciona a posição dos crentes em Colossos. Eles são santos, eles foram santificados, ou seja, eles foram salvos em Cristo Jesus. Também, ele descreve aqueles crentes como fiéis irmãos. Aqui, Paulo dá indicação de como a posição deles em Deus, de santos, foi testemunhada naqueles dias. Eles eram pessoas reconhecidas como fiéis no tocante à fé que haviam recebido, e isso estava unindo a igreja. Portanto, este era o testemunho público desta condição, o que fica mais claro adiante, especialmente a partir do verso 4, que Paulo vai destacar aqui. Na maioria das epístolas, Paulo usa graça e paz. Se você está com a sua Bíblia aberta, você pode conferir, quase no final do verso 2, depois de mencionar aí os destinatários, ele faz, enfim, a sua saudação. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Na maioria das epístolas, Paulo usa graça e paz nas saudações. E graça sempre é mencionada antes de paz. Conferindo todas essas passagens de Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão, você vai conferir que Paulo sempre está saudando, seja no início, seja no final, com a graça e paz, colocando a graça em primeiro lugar, depois ele menciona a paz. E essa ordem não foi sem razão. Nós não podemos ler todas essas epístolas com este detalhe e achar que foi apenas um hábito, uma tradição sem razão. Na verdade, havia uma lógica intencionada por Paulo, que foi de demonstrar a obra da redenção na experiência do verdadeiro cristão. Graça é um favor imerecido, doado por Deus, em resposta à missão expiatória de Cristo, que resulta em paz. Nós só temos paz e só estamos em paz, esse é o sentido ontológico, somos um povo constituído pela paz com Deus por causa da obra de Jesus Cristo. Foi Ele quem, pela graça de Deus, comunicou paz, reconciliando todos nós com o próprio Pai. Então, tanto no sentido ontológico, como também em termos da posição diante de Deus, quanto experimentalmente, nós experimentamos e vivemos essa paz. Todas as nossas circunstâncias conspiram contra nós em muitas ocasiões na história da nossa vida. Parece que tudo está dando errado. Para os outros está dando tudo certo, mas para nós parece que está dando tudo errado. Isso faz parte da experiência humana na vida terrena. E mesmo em tais circunstâncias, onde as adversidades tentam nos sufocar, verdadeiros cristãos, cientes do Evangelho da Graça, estão ali, falando como Jó: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Porque esta paz, ela não depende das nossas circunstâncias, ainda que as nossas circunstâncias tirem de nós todo o controle confortável, tire de nós toda segurança circunstancial que somos capazes de arquitetar, de administrar e de promover, ainda que nós sejamos esvaziados e tornados vulneráveis diante de tais circunstâncias, nós ainda mantemos a nossa segurança, porque a nossa segurança não depende das circunstâncias. A nossa segurança está na pessoa bendita de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus Pai. É por isso que, mesmo quando todas as nossas circunstâncias estão indo de mal a pior, ainda assim, nós, verdadeiros crentes,
desfrutamos da paz, porque bem sabemos que podemos perder tudo nessa vida terrena, mas nunca perderemos a nossa comunhão com o Pai, de maneira que a morte, quando ela chega, não é o fim para nós. A morte é o princípio de uma comunhão verdadeira e plena com o Pai, garantida por aquilo que Jesus, em nosso lugar, fez naquela cruz, derramando o seu sangue para a justificação dos nossos pecados. Então, a graça é este favor imerecido, doado por Deus, através da obra expiatória de Jesus Cristo, que resulta nesta paz. Por isso Paulo menciona graça e paz, porque não pode haver paz verdadeira se a graça de Deus em Cristo não for manifestada a favor da nossa salvação. Essa paz deveria ser reconhecida como da parte de Deus, assim como ele menciona, porque é superior e contrastante com a paz prometida e garantida pelo Império Romano, a chamada e famosa Pax Romana, que durou entre 27 a.C. até 180 depois de Cristo, prioritariamente dos romanos para os romanos, conforme o artigo Pax Romana, pretensão e realidade, experiências e percepções da paz em Jesus e no cristianismo primitivo, livro da Edições Paulinas. Essa Pax Romana, ela tinha uma finalidade, que era de promover a paz dos romanos para eles mesmos, impedindo que as ameaças bárbaras, que era uma ameaça constante, pudesse oferecer algum tipo de instabilidade para o império. Então, Roma garantiu essa chamada paz e securitas, pax et securitas, paz e segurança. Roma garantiu esta condição de paz e segurança a custo de muita violência contra qualquer ameaça. Então, dentro do Império Romano, a partir do ano 27 a.C. até 180, houve um clima relativamente de paz. Conspirações nos corredores dos palácios, um ambiente de ameaça externo, mas havia uma relativa paz, porque as guerras civis foram cessadas neste período. Muitas moedas romanas daquele período traziam um slogan imperial, Pax e Securitas, prometendo uma paz e segurança aos seus súditos. Eu trouxe aqui 4 evidências arqueológicas de moedas romanas onde essas palavras aparecem. Então, nas moedas romanas, se você pesquisar, você vai encontrar na literatura, na internet, muitas moedas que existem algumas coisas muito incomuns às moedas romanas nesse período. Trazia a palavra Kaiser ou César, é uma referência ao imperador daquela época, daquela ocasião, e também trazia referências de paz ou de segurança em latim. Aqui nós temos uma evidência dessas moedas. Pax, que aparece aí do nosso lado direito. A outra moeda aqui da mesma forma, Pax está aí embaixo e tem o nome do César ou do imperador. E aqui também uma outra moeda, Pax, que está ao lado dessa mulher, segurando uma haste. E a última evidência aqui que eu estou trazendo, essa outra moeda, onde a palavra Pax aparece aí embaixo, né? Então, isso aqui mostra aquilo que era comum nos dias do apóstolo Paulo. Quando Paulo escreveu essa epístola, havia essa sensação de paz garantida pelo Império Romano. No entanto, a paz cristã é uma paz superior a essa paz imperial garantida pelos romanos, porque é assegurada pela graça de Deus, nosso Pai, conforme ele diz, indicando o relacionamento paternal e protetor de Deus para com os crentes, não de um sistema político. E essa é uma tentação dos nossos dias, de pensarmos que a nossa paz, que a nossa tranquilidade está na condição das autoridades políticas. No melhor das hipóteses, o que as nossas autoridades políticas podem fazer é amenizar certos momentos de sofrimentos da população. Mas a paz perene, a paz sólida, a paz que é intocável, a paz verdadeira, só pode ser garantida por Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz é uma paz superior a essa paz circunstancial, baseada em circunstâncias políticas, assim como os crentes em Colossos estavam vivenciando dentro do Império Romano.
Essa paz cristã é uma paz superior a essa paz que a política, que o sistema político pode garantir. Paulo antecipa a sua confrontação do engano, ressaltando a verdade de que Deus é o doador da salvação e não o homem pelo mérito de evoluções espirituais, assim como os pré-gnosticistas já estavam ensinando na igreja de Colossos, e também através do conhecimento de disciplinas religiosas, algo que nós veremos aqui mais adiante. Os versos 3 ao verso 8 formam uma grande frase no texto grego. Se você pegar o texto grego, você vai observar que é uma frase só, corrida, e uma frase bastante grande, né? Do verso 3 até o verso 8. Essa passagem expressa quando e por que Paulo agradecia a Deus pelos santos e fiéis irmãos da igreja em Colossos. Então, olhando para a estrutura, nós lemos aqui no verso 3 apenas um aspecto introdutório, no qual ele está apenas declarando a quando e por que ele agradecia. Mas a partir do verso 4 em diante, nós temos aí algumas indicações de por que Paulo e quando Paulo estava agradecendo. Essa passagem contém um verso indicativo anunciando a ação das ações de graças, damos, verso 3, parte A, seguido por um particípio que expressa o tempo da ação de graças de Paulo. Ele diz no verso 3, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos. E os motivos dessas ações de graças são encontrados nos versos 4 ao verso 6 e também no verso 8. E Paulo conclui com o verso 7, indicando como foram alcançados pela graça de Deus. Cada parte dessa estrutura nos ajuda a compreender a ação do Pai, ele cita na parte A do verso 3, do Filho, que ele menciona na parte B do verso 3, e do Espírito, que ele cita no verso 8. Nessa passagem tão curta, Paulo dá testemunho do Pai, do Filho e do Espírito, no plano da redenção, mediante o testemunho do Evangelho da Graça na verdade. O Evangelho da Graça de Deus na verdade, conforme lemos no verso 6 e verso 7. Os falsos mestres tinham uma mensagem, mas essa mensagem não tinha qualquer poder para a salvação, apenas para distrações e falsas expectativas. Eles ensinavam, ou melhor, eles ensinaram sobre filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ele diz isso no capítulo 2, verso 8. Sua mensagem, portanto, apenas jogava flores sobre túmulos, não era capaz de comunicar vida. Eram palavras vazias. Eles discursavam, eles falavam das suas filosofias, dos seus poemas, citavam os grandes poetas do passado. Eles, segundo as tradições dos homens, tentavam conduzir o homem a uma falsa religião, como se pelo seu próprio esforço, apreendendo as emanações de Deus na terra, pudesse evoluir espiritualmente, chegar a um estado de plenitude tal que fosse então absorvido por essa divindade e poder viver eternamente na presença de Deus. Todas essas conversas e esses falatórios era como se eles estivessem apenas jogando flores sobre túmulos, porque as pessoas não estavam sendo afetadas profundamente e tendo as suas vidas transformadas. Eram mantidas em estado depressivo espiritualmente. Então, Paulo chamou a atenção dos crentes para o efeito do Evangelho de Cristo e como este Evangelho afetou a vida dos colossenses, servindo de motivo para as suas ações de graças na presença de Deus, visto que eles tinham sido educados na tradição idólatra e estavam sob o poder de governantes ímpios, os quais impunham um regime de vida anticristã, como lemos, por exemplo, nas cartas destinadas por Cristo, através do seu servo João, às igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, incluindo ali a igreja de Éfeso, igrejas que receberam cartas mostrando a virtude de quase todas aquelas igrejas, de como elas estavam lidando com esse regime opressor dos romanos, que exigia das igrejas uma condição de vida anticristã, e como eles se opuseram a esse regime por fidelidade a Deus. Ainda assim, quando o Evangelho chegou, apesar dos colossenses terem sido educados num regime anticristão e por tradição familiar, educados a uma vida idólatra,
quando o Evangelho chegou, tudo se transformou. O Evangelho de Cristo. Por isso Paulo no verso 3 diz: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Inicialmente, ele destaca a sua gratidão a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecer continuamente a Deus era uma característica das orações de Paulo. Nós lemos isso em várias epístolas. Era um hábito que ele tinha de começar as suas epístolas, as suas correspondências, registrando a gratidão que ele tinha, que ele reservava em seu coração diante de Deus a favor das igrejas, embora tenha omitido esse louvor nas epístolas de Gálatas e 2 Coríntios. Nas demais você encontra Paulo agradecendo a Deus pelas igrejas. Ele tinha um hábito de, antes de tratar os problemas, reconhecer que seus destinatários eram amados e salvos por Deus. Paulo não estava se referindo, se dirigindo, melhor dizendo, a pessoas que não eram crentes. Então ele guardava um apreço muito grande pelos crentes, mesmo recebendo notícias tão tristes como ele recebeu, por exemplo, dos Gálatas, que tão rapidamente deixou o Evangelho para seguir tradições humanas, tentando retornar aos regimes da lei que estavam sendo comunicados pelos judaizantes. Mas Paulo, mesmo recebendo notícias tão tristes, que trouxeram para ele tristeza e perplexidade, Paulo não deixava de agradecer a Deus pela igreja, pois ela era formada por pessoas amadas por Deus e que tinham sido salvas por Ele. Ele sempre quis deixar claro que as exortações, embora tenham chegado em tom duro e às vezes até austero, como ele menciona aos Gálatas, fazia com autoridade e por amor aos crentes, assumindo que Deus estava sendo bondoso para com a igreja, apesar das suas dificuldades. E mesmo com seu coração cheio de gratidão pelas bênçãos que testemunhava na igreja, não ignorava as tensões pelas quais a igreja estava atravessando. Ele sabia que a condição dos crentes nunca é perfeita no mundo. Nós nunca, neste mundo, até que Cristo volte, alcançamos uma posição de perfeição. Nós lemos, por exemplo, na epístola de Paulo a Coríntios, no primeiro capítulo, ele menciona tantas virtudes a respeito daquela igreja, que ele chega a dizer que não havia falta nenhuma de dom na igreja de Corinto. Então você lê ali o início do capítulo 1, você nem imagina dos problemas que ele vai tratar dentro da epístola. Enquanto Paulo tinha motivos para agradecer a Deus pela vida da igreja, entendendo que essa igreja, apesar das suas imperfeições, era uma igreja amada por Deus e tinha sido redimida por Deus, estava no processo da santificação, Paulo não fechava os seus olhos para as dificuldades que aquela igreja estava atravessando. Por essa razão, enquanto agradecia, orava, ou seja, suplicava por todos. É isso que ele diz no verso 3, damos sempre graças a Deus, e no final ele diz, quando oramos por vós. Ele está orando, está suplicando, mas enquanto ele está suplicando por causa das deficiências da igreja, ele está dando graças a Deus, porque era uma igreja virtuosa em Cristo. Então nós encontramos aqui nos versos 4, os versos seguintes, até o verso 8, os motivos das ações de graças. E no nosso próximo estudo, vamos encontrar os motivos das suas súplicas, das suas orações, versos 9 ao verso 12. Primeira parte, verso 4 ao verso 8, os motivos das suas ações de graças, verso 9 ao verso 12, os motivos das suas súplicas. Então vamos olhar para essa parte aqui, dos versos 4 a 8, os motivos das suas ações de graças. Ele, nessa parte, dá testemunho, ele agradece a Deus pelo testemunho de que aqueles crentes estavam evidenciando a sua salvação. Primeiramente ele diz no verso 4, parte A, ele diz, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Ele dava graças por aquela igreja, desde quando ele ouviu a respeito da fé em Cristo que aquela igreja estava testemunhando. Os colossenses eram gentios, ou seja, do ponto de vista religioso, eram dedicados às divindades gregas por tradições familiares e romanos por relações pacíficas com seus opressores. Você tinha que adorar os deuses, como por exemplo César, né? Você tinha que se sujeitar à religiosidade dos romanos, sob pena de não viver em paz com os romanos. Por isso os crentes foram perseguidos, porque eles se recusavam a adorar a César e oferecer as suas oferendas a César. Então, por isso a igreja foi perseguida. E os colossenses, por tradição familiar,
foram educados a acreditar e a servir os deuses do panteão grego. E também, por necessidade de paz com seus opressores, aqueles que eram adorados dentro do Império Romano. No entanto, quando receberam o Evangelho, não só abandonaram as tradições, como também desafiaram seus opressores, admitindo crer em Cristo Jesus e assumindo um estilo de vida leal a esta fé. Como precisamos disto, meus amados irmãos? Por professarmos fé em Jesus, vivermos em coerência com esta fé, sendo leais a esta confissão no nosso testemunho público, entre as mais variadas situações nas quais estamos interagindo com as pessoas deste mundo. Os colossenses, eles abriram mão das suas tradições familiares pagãs e enfrentaram a opressão dos seus opressores, confessando a sua fé em Jesus Cristo. O Evangelho chegou como luz chega nas trevas. Por isso, só assumiram esta fé pela certeza de que se tratava, conforme lemos na parte B do verso 5, da palavra da verdade. Eles acreditaram no testemunho bíblico, no testemunho do Evangelho, a respeito de Jesus Cristo, e por isso eles confessaram Jesus como o Senhor da sua vida. Em razão dessa profissão de fé, eles passaram a viver em conformidade com esta fé, e por isso Paulo está dando graças a Deus por estes irmãos. Também, não apenas pela fé, na parte B do verso 4 nós lemos: e do amor que tendes para com todos os santos. Não apenas pela fé, mas também o amor para com todos os santos. Eles estavam unidos por esta mesma fé, e em meio às conspirações das tradições humanas, das opressões romanas e das seduções dos falsos pregadores daqueles dias, demonstraram amor para com todos os santos. Este amor não foi um mero sentimento. Eu te amo, meu irmão. Na verdade, este amor foi evidência da fé que eles professaram em Cristo por obras. As obras, que era esse cuidado, esse tato, essa preocupação, esse envolvimento com a necessidade dos irmãos, era uma evidência de que eles verdadeiramente criam em Jesus Cristo. A fé verdadeira resultou em relacionamentos congregacionais e fraternos, pois nunca despreza a comunhão com os santos, nunca ignora o mútuo cuidado cristão, nunca subestima a importância da unidade no fortalecimento da vida cristã na luta pela fé. Ao contrário do que vemos entre apóstatas que eram do nosso meio e abandonaram o Evangelho, e por terem abandonado o Evangelho, na prática, não no seu discurso, mas na prática, a primeira reação que eles têm é abandonar a igreja, é abandonar a comunhão com os santos. Eu não estou me referindo a esse período de pandemia que impôs medidas restritivas para a vida social. Eu estou me referindo àqueles que, tendo conhecido o Evangelho e tendo professado fé em Jesus Cristo, simplesmente abandonam a comunhão cristã, abandonam as relações fraternas e cristãs, não congregam, não participam dos cultos, eles desprezam a igreja. Estes, segundo o testemunho do apóstolo Paulo, não estão dando testemunho da fé verdadeira, porque a fé verdadeira induziu aqueles crentes a um amor frutífero de uns para com os outros. E veja como Paulo menciona: amor para com todos os santos. Este amor que não é apenas professado, mas ele nos conduz a nos envolver com as necessidades uns dos outros e a ajudarmos uns aos outros. Assim, se vendo como membros de uma mesma família, unidos pelos laços da fé em Cristo Jesus, protegiam, consolavam e fortaleciam uns aos outros por causa da esperança. É o que Paulo diz no início do verso 5: por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Então, nós estamos vivendo dias maus, nos quais nós não encontramos facilidades para vivermos uma fé autêntica e verdadeira. A cada dia que passa, a sociedade se torna mais ímpia e mais hostil à fé, à sã doutrina, à fé bíblica. E nesses dias, quanto mais a iniquidade entre os homens cresce e aumenta, mais necessidade nós temos de estarmos unidos, de estarmos próximos, de estarmos sendo fortalecidos, consolados e edificados uns pelos outros, instruídos uns pelos outros. Mas aqueles que abandonam a fé, a primeira coisa que eles fazem é menosprezar a igreja e abandonar a participação
da fraternidade cristã. E os crentes verdadeiros na cidade de Colossos estavam tão cheios de fé em Cristo Jesus, que eles demonstraram essa fé através de um amor de uns para com os outros, para com todos os santos, e a razão está declarada no verso 5, por causa da esperança celestial que tinham convicção pelo Evangelho de Cristo que tinham recebido. O Evangelho verdadeiro produz expectativas santas a respeito da vida na presença de Deus após a nossa morte. E o que nos motiva a vivermos a comunhão uns com os outros é esta esperança, porque nos vemos como membros da mesma família, membros do mesmo corpo, e por isso nós temos amor, cuidado, zelo, proteção, senso de responsabilidade uns pelos outros, e não vivemos uma vida egoísta, vivendo a minha fé, entre aspas, do meu jeito e alheio da comunhão cristã. A fé verdadeira nos aproxima uns dos outros, e por isso, Paulo, tendo recebido por Epáfras o testemunho sobre como os crentes estavam professando a sua fé e praticando o amor, se rendeu aos pés de Jesus para oferecer-lhe ações de graças, porque essa era uma igreja que tinha professado a sua fé em Cristo Jesus e estavam praticando o amor para com todos os santos. Paulo agradecia a Deus por tamanha convicção, também pelo impacto que este testemunho estava causando em todo o mundo. Olha o que diz no verso 6, a palavra da verdade do Evangelho. Ele diz ainda no verso 5, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto, crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Como a cidade de Colossos integrava uma rota através do rio Lico, nós vimos isso no nosso último estudo, para importantes cidades, incluindo Éfeso. A Colossos estava na rota da grande cidade de Éfeso. Os viajantes que passavam por lá logo entravam em contato com os crentes, que lhes dava testemunho de Cristo Jesus, assim como Epáfras havia lhes dado. Epáfras teve a oportunidade de ouvir o Evangelho de Cristo na cidade de Éfeso. Tendo ouvido o Evangelho na cidade de Éfeso, levou o Evangelho para a cidade de Colossos. E Epáfras foi o fundador da igreja de Colossos, aquele que passou a instruir os crentes naquela cidade. Tendo algumas dificuldades com a igreja de Colossos, e em outras circunstâncias, sabendo que Paulo estava preso na cidade de Roma, Epáfras levou notícias sobre como os crentes estavam vivendo a vida cristã, provocando ações de graças no coração de Paulo diante de Deus, mas também preocupações que motivaram Paulo a escrever esta epístola. Veja como aconteceu a obra do Evangelho. Epáfras ouviu o Evangelho pelo apóstolo Paulo em Éfeso, volta para Colossos, prega o Evangelho, e ali na cidade de Colossos, aqueles crentes estavam multiplicando este testemunho de Cristo Jesus para pessoas em toda parte do mundo. Concluindo, no verso 8, Paulo menciona mais um detalhe do testemunho deles: o amor no Espírito. Ele diz, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Eles estavam no Espírito e o Espírito estava neles, conforme lemos em Romanos capítulo 8, verso 9. Assim, seu amor por todos os santos era apenas uma evidência virtuosa do Espírito, já que o amor é fruto do Espírito, o amor verdadeiro. O amor verdadeiro não é egoísta. O amor verdadeiro não se traduz em paixões pecaminosas que contradizem a lealdade e a aliança para com Deus. Nós não podemos dizer que amamos a Deus em desobediência àquilo que a palavra de Deus determina para a ética das nossas condutas. O amor verdadeiro, este brota do Espírito que em nós habita, e este amor nos leva a relações puras, a relações santas, a relações edificantes em relação ao Evangelho. Este amor nos leva a vivermos uma vida de obediência e de completa sujeição à palavra do Senhor. Portanto, os crentes estavam vivendo este nível de amor e de compromisso, porque o Espírito estava neles e o Espírito estava produzindo neles este fruto tão maravilhoso que é o fruto do amor. Em Romanos, Paulo suplicou pelo amor do Espírito para que lutassem com ele nas orações a favor de livramentos do próprio apóstolo Paulo que estava pregando o Evangelho. Então, Paulo demonstra que este amor é um amor, não é um amor retórico,
não é uma poesia, não é uma música, não é um aceno. Este amor, ele é traduzido em um comprometimento por causa do Evangelho de Cristo. Resumindo, nós temos no verso 3, o registro das ações de graças e súplicas, versos 4 a 8, os motivos das ações de graças. O primeiro motivo está no fato do testemunho dos crentes, como evidência da salvação, e esse testemunho se baseia na fé em Jesus Cristo, amor para com todos os santos, na esperança celestial dada pelo Evangelho, no testemunho em todo o mundo e no amor no Espírito. A última razão aqui das ações de graças de Paulo está no verso 7, onde ele fala, ele agradece a Deus pelo fato do Evangelho de Cristo ter chegado até eles. O modo como o Evangelho chegou até eles é o que nós lemos no verso 7. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Apesar de toda a doutrinação enganosa que os colossenses tinham recebido, ao ouvirem a palavra da verdade, não hesitaram a abandonar as crenças pagãs, admitindo ousadamente e publicamente a fé em Cristo Jesus, pela credibilidade que esta palavra, o testemunho de Cristo, possuía em relação aos ensinos religiosos em Colossos. Os colossenses estavam acostumados com poetas, estavam acostumados com mestres da lei, estavam acostumados com filósofos. Mas quando a palavra da verdade chegou, quando o testemunho de Cristo chegou àquela cidade, eles imediatamente perceberam a credibilidade dessa mensagem. Por isso eles não hesitaram em rapidamente abandonar suas tradições e as suas alianças com o mundo gentílico, com o mundo pagão, para servirem fielmente ao Senhor. Não é à toa que Paulo os chama de fiéis irmãos, porque eles professaram uma fé em Cristo, evidenciaram essa fé em amor para com todos os santos, e isso estava sendo motivado por causa da esperança que o Evangelho, verso 5 diz, estava comunicando a todos eles. O Evangelho de Cristo comunicou a verdadeira fé aos ouvintes, e crendo, mudaram suas percepções sobre a vida e seus testemunhos, pelo compromisso com Cristo, mesmo quando tudo conspirava contra família, os comprometimentos religiosos com os gregos e também os pactos com os romanos. Eles mudaram completamente a sua maneira de se comportar e de lidar com essas circunstâncias da vida. Epáfras ouviu o Evangelho de Cristo por meio de Paulo em Éfeso e levou a mensagem a Colossos, pregando a palavra da verdade do Evangelho, enfrentando as dúvidas. Epáfras era novo, ele não teve a oportunidade de ser discipulado, ele ouviu a mensagem, e o impulso natural que Epáfras teve foi, tendo sido primeiramente impactado por essa mensagem, por este Evangelho de Cristo, foi de levar essa mensagem à cidade de Colossos. E ali Epáfras teve que enfrentar as dúvidas, talvez dúvidas que ele mesmo tinha, dúvidas que os outros tinham, e questionamentos plantados por parte dos falsos mestres. Na ocasião da Epístola aos Colossenses, esteve com Paulo em Roma quando estava preso, por isso foi chamado em Filemon, verso 23, de prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Nós não temos registro de que Epáfras esteve preso, mas temos registro de que Epáfras estava com Paulo na sua companhia, conforme lemos aqui em Filemon, verso 23, e também na Epístola aos Filipenses, no capítulo 2, Paulo dá o testemunho de que Epáfras tinha sido enviado pela igreja para fazer companhia ao apóstolo Paulo e lhe dar socorro naqueles dias que eram tão difíceis. Ele não foi apenas uma companhia na prisão, mas um homem aprisionado pela sua fidelidade a Cristo. Por isso Paulo diz no verso 7 que ele era um ministro de Cristo, fiel ministro de Cristo. E ele diz também em Filemon que era um prisioneiro em Cristo Jesus, porque Epáfras estava aprisionado pela sua fidelidade a Cristo. Depois que nós verdadeiramente somos convertidos, nós nem cogitamos a possibilidade de voltarmos para o mundo. A fé verdadeira nos impede, a partir da nossa consciência, a voltarmos à vida anterior de Cristo, da nossa profissão de fé. Não é possível mais.
É assim que Paulo se via, e era assim que ele descreveu também Epáfras, um prisioneiro de Cristo. Eu sou servo do Senhor Jesus Cristo, e nunca essa condição será mudada, nem pela vontade de Deus e nem pela minha própria vontade. Eu não quero deixar Jesus e de servi-lo por toda a minha vida. E assim, por isso foi descrito como amado conservo para Paulo e fiel ministro de Cristo, porque lá em Colossos, Epáfras gozava deste testemunho de ser uma pessoa fiel na comunicação da verdade que anteriormente tinha ouvido, em oposição, sem dúvida, aos pregadores infiéis presentes em Colossos, que tinham aparência de piedade, mas que só produziam confusão e divisões na igreja. Para terminar, nós temos aqui um resumo, verso 3, as ações de graças e súplicas, versos 4 a 8, os motivos dessas ações de graças, que são 2 motivos. Primeiro, o testemunho dos crentes como evidência da salvação. Fé em Jesus Cristo, amor para com todos os santos, esperança celestial pelo Evangelho, testemunho em todo o mundo e amor no Espírito. O segundo motivo das suas ações de graças, como o Evangelho de Cristo lhes chegou, como fruto ou obra do Espírito Santo, conduzindo a mensagem da salvação a todos os moradores de Colossos, que tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho e de crer em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus assim nos abençoe, nos encoraje mediante a sua palavra, e que, como crentes em Jesus, tenhamos amor por todos os santos, vivendo na comunhão uns com os outros, tendo em vista a esperança que nos está preservada no céu. Quando Cristo vier, ela será completamente revelada para todos aqueles que nele creem. Que seja esta palavra de Deus guardada no seu coração, e que sejamos crentes fiéis neste mundo hostil à palavra de Cristo. Que nós tenhamos por parte do Evangelho este testemunho vívido de que Jesus é tudo em todos. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e pela verdade que ela nos comunica a respeito do teu Filho Jesus Cristo. Que esta palavra, Senhor, que um dia nos alcançou, nos edifique e nos conduza a vivermos em conformidade com a tua vontade, sendo ousados no testemunho e ousados na prática do amor para com os nossos irmãos na fé. Ajuda-nos para tanto, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.